Olá, turma. Gostaria de mostrar para vocês agora umas definições bem importantes aí, que são fórmulas químicas. A gente pode dividir de três formas, os tipos de fórmulas químicas. Fórmula molecular, fórmula estrutural, fórmula de Lewis ou também chamada de fórmula eletrônica. A fórmula molecular geralmente é utilizada para moléculas. A fórmula estrutural é a forma onde você vai representar todos os átomos no espaço, como se eu mostrasse esse modelinho aqui para vocês. Ó. Nós temos aqui um modelo onde nós conseguimos visualizar os átomos no espaço. Aqui. Vejam, eu tenho um átomo de hidrogênio aqui, outro átomo aqui em cima, outro átomo aqui na frente e um outro aqui na minha mão, tá? Então, isso aqui é uma fórmula estrutural. Então, fórmula estrutural você consegue ver no espaço. A gente vai ver isso também logo em seguida. E para chegar à fórmula estrutural, nós temos que determinar a fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica. Vamos por partes, vamos definir um por um. Fórmula molecular é para moléculas, como eu já falei. Quando eu falo para compostos iônicos, eu vou chamar de fórmula unitária. Então, compostos moleculares que são formados por ligações covalentes, a gente vai representar por fórmula molecular. E compostos iônicos a gente chama de fórmula unitária. Embora exista alguns problemas de conceito aí na teoria. Tem livros que mostram que a fórmula molecular também sendo utilizadas para compostos iônicos. Então eu não vou bater muito na tecla para não confundi-los a respeito disso. Então eu tenho aqui dois exemplos, alguns exemplos de molécula e composto iônico. A molécula, por exemplo, H2O, CO2 e NH3, são moléculas porque são formadas por ligações covalentes. Os átomos de hidrogênio estão ligados covalentemente entre eles. Aqui, por outro lado, os compostos iônicos, NaCl, Na, NO3, Ca, CO3, já têm umas características diferentes. Eles são formados por íons, ou seja, há uma atração entre íons de cargas opostas, formando aí uma espécie de retículo cristalino no espaço. Então é um pouquinho mais complexo de se desenhar. Inclusive a fórmula estrutural ela é diferente de um composto iônico para uma molécula. A molécula é mais simples de você desenhar. Então a gente vai aprender sobre geometria molecular e nós vamos determinar isso. No entanto, o composto iônico no ensino médio nem é tão explicado, não é tão demonstrado como você desenha um composto iônico no espaço 3D. Porque é um complexo, são inúmeros íons sofrendo atração eletrostática entre eles, e aí formam um complexo de íons de estrutura enorme e é chamado de retículo cristalino. Bom, vamos falar sobre a fórmula eletrônica que vai ser interessante para a continuidade. Então, quando eu falei para vocês, a fórmula eletrônica também pode ser chamada de fórmula de Lewis. O que é fórmula eletrônica? É a representação das ligações e da estrutura em um todo, destacando os elétrons. Então eu consigo representar uma estrutura em seu total, destacando os elétrons. Isso a gente chama de fórmula eletrônica, o próprio nome já nos remete a isso. Compostos formados pela união de mesmos elementos químicos. Então vamos a alguns exemplos. Começar aí. Então, para nós determinarmos e entendermos como que isso acontece, como que os compostos se unem, a gente tem que relembrar sobre a regra do octeto. Tá? O que diz a regra do octeto?
A regra do octeto, ele nos estabelece que os átomos possuem a tendência de formar ligações para atingirem o octeto, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Lembram que eu falei a vocês e enfatizei nas aulas anteriores por que é tão importante esses 8 elétrons? Esses 8 elétrons eles vão manter a estabilidade do átomo. Então, quando eu falo de 8 elétrons, isso tem um sinônimo de estabilidade. E essa estabilidade refere-se aos átomos da tabela, lá na tabela periódica dos gases nobres, porque eles têm estabilidade com 8 elétrons. Então, a maioria dos elementos da tabela periódica, eles têm a tendência de de formar ligações justamente para chegar a 8 elétrons, octeto. Existe um átomo na tabela periódica que se une formando uma ligação simples, que nós vamos chamar, que por 2 elétrons. Então é o hidrogênio. O hidrogênio ele estabiliza com 2 elétrons, então a regra do dueto é única e exclusivamente para o hidrogênio. Bom, símbolo de Lewis. Então a gente está falando, a gente quer falar sobre estrutura ou fórmula eletrônica de Lewis, mas antes disso tem que falar o que é um símbolo de Lewis. O símbolo de Lewis é uma representação do símbolo de um elemento químico com seus elétrons de valência. É a representação dos átomos com seus elétrons de valência. Vamos a alguns exemplos. Então eu coloquei aqui, ó, em verde nós temos os números das famílias. Família 1, família 2, família 13, família 14, 15, 16, 17, 18. É os metais alcalinos terrosos, a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. E nós temos aqui os primeiros, alguns elementos dessas famílias. Da família 1, o lítio, da família 2, o berílio, da família 13, o boro e assim sucessivamente. O que eu coloquei aqui ao redor dos símbolos em azul, são os elétrons de valência. Então, o símbolo de Lewis representa o símbolo do elemento químico, e o respectivo ou a respectiva quantidade de elétrons de valência. O lítio é da família 1, a gente já sabe que ele tem 1 elétron de valência. Logo, a gente vai simplesmente escrever o símbolo do lítio e um pontinho do lado, que é 1 elétron de valência. Vamos para o extremo. O neônio a gente sabe que é da família 18, ou seja, ele tem 8 elétrons de valência. Logo, vai aparecer 8 pontinhos ao redor do neônio. Veja que eu coloquei de forma organizada, em pares, 2, 4, 6, 8. O flúor também, 17, são 3 pares e 1 elétron sozinho. O oxigênio da família 16 são 2 pares e 2 elétrons separados. O nitrogênio, 2 pares e 3 elétrons individuais. O carbono, 4 elétrons separados e o boro, 13 elétrons separados. Como que vem essa configuração, essa formatação de elétrons zeros? Pois é, então isso vem, de certa forma, da configuração eletrônica, da distribuição eletrônica. Vejamos um exemplo aqui. Ó. O lítio tem número atômico 3. Se ele tem número atômico 3 e é um átomo neutro no seu estado fundamental, ele tem 3 elétrons. Muito bem, vou fazer a distribuição eletrônica. Fazendo a distribuição eletrônica, usando o diagrama de Linus-Pauling, nós temos um S2, 2S1. Um S2, 2S1. Vejam o que aparece ali. Aparece sobre o 2S aqui o número 1 em azul, que representa exatamente 1 elétron de valência do lítio. Para o carbono, ele tem número atômico 6, no seu estado fundamental neutro, ele tem 6 prótons, 6 elétrons. Portanto, 1S2, 2S2, 2P2. Vejam, em azul são os 2 elétrons de valência. Está aqui, 2, 4. Fechou? O oxigênio, da mesma forma, tem número atômico 8, número de elétrons igual a 8, portanto, 1s2, 2s2, 2p4. Então, nós temos aqui o símbolo de Lewis, e no próximo vídeo a gente vai começar a falar mais sobre estrutura de Lewis,
E aí construindo as estruturas de Lewis e a fórmula eletrônica para logo em seguida a gente falar sobre geometria dos átomos no espaço, formando as moléculas.